Você liga a televisão em uma noite de quarta-feira. O seu time está perdendo. O relógio marca 30 minutos do segundo tempo. Você olha para o banco de reservas esperando uma mudança tática brilhante, uma leitura de jogo que possa virar o placar. Mas o que você vê é o treinador de braços cruzados, com a mesma expressão de sempre, fazendo exatamente a mesma substituição previsível que ele faz em todos os jogos. Tira um volante cansado, coloca um atacante de lado de campo e reza para a bola sobrar na área. Quando o juiz apita o final do jogo e a derrota se confirma, a entrevista coletiva é um roteiro ensaiado que você já decorou. Ele culpa o calendário apertado, culpa a arbitragem, culpa o cansaço dos jogadores e a falta de reforços. Na semana seguinte, ele é demitido sob protestos da torcida. Mas o que deveria ser o fim de uma carreira medíocre, no Brasil, é apenas o início de um ciclo extremamente lucrativo. Em menos de um mês, esse mesmo treinador será anunciado com toda a pompa pelo seu maior rival, ganhando um salário ainda maior. Você já parou para se perguntar por que as mesmas 15 caras comandam os maiores clubes do nosso país há mais de 2 décadas, revezando de cadeiras sem ganhar absolutamente nada de relevante? O que a televisão chama de dança das cadeiras é, na verdade, um dos monopólios mais obscuros, protegidos e corporativistas do esporte mundial. Hoje, nós vamos expor o cartel dos treinadores brasileiros e entender como a vaidade deles arruinou o nosso futebol taticamente. Para entender como nós chegamos a esse nível de estagnação mental e tática, precisamos olhar para o espelho do nosso próprio sucesso. A conquista do pentacampeonato em 2002, que nós relembramos no episódio passado, teve um efeito colateral devastador. Ela nos deixou cegos de arrogância. Enquanto o mundo inteiro percebeu que precisava evoluir para nos derrotar, nós acreditamos que o nosso talento natural era suficiente para dominar o planeta para sempre. Na Europa, a década seguinte foi marcada por uma revolução científica no esporte. Técnicos como Pep Guardiola, Jürgen Klopp e José Mourinho trancaram-se em salas de vídeo, estudaram neurociência aplicada ao esporte, mapeamento de calor, compactação de linhas e pressão pós-perda. O futebol europeu se tornou um jogo de xadrez em alta velocidade, jogado por atletas com inteligência tática suprema. Enquanto isso acontecia do outro lado do oceano, qual era a realidade nos centros de treinamento do Brasil? Os nossos treinadores, banhados na glória do passado, achavam que estudar era perda de tempo. A cartilha do técnico brasileiro se resumia a entregar o colete para os jogadores, montar um rachão recreativo às vésperas de jogos decisivos e dar palestras motivacionais no vestiário, apelando para a raça e para o coração. A figura do paizão que abraça o jogador substituiu a figura do professor que ensina o jogo. Qualquer tentativa de modernização, qualquer treinador jovem que tentasse implementar treinamentos em campo reduzido ou conceitos de jogo posicional era imediatamente ridicularizado pelos veteranos da profissão e rotulado como professor pardal pela imprensa esportiva, que também se recusava a estudar o jogo. O sistema se fechou para proteger os próprios dinossauros. Mas a mediocridade não sobrevive apenas de vaidade, ela precisa de financiamento, e é aqui que o verdadeiro esquema obscuro desse cartel se revela. Por que um treinador brasileiro não sente a necessidade de se atualizar, viajar para a Europa, fazer cursos intensivos na UEFA e gastar noites em claro criando novas táticas? Porque o mercado nacional desenhou um sistema onde o fracasso é financeiramente recompensado de forma bizarra. O mecanismo das multas rescisórias milionárias criou uma zona de conforto intocável. Quando um desses técnicos medalhões assina com um grande clube, o contrato prevê cifras astronômicas em caso de demissão. Se ele faz um trabalho terrível e é demitido em 4 meses, ele não perde o emprego, ele ganha na loteria. Ele embolsa milhões de reais sem precisar trabalhar, tira férias prolongadas e espera o telefone tocar. E o telefone sempre toca, porque existe uma rede fechada de empresários e diretores de futebol que reciclam os mesmos nomes infinitamente.
Os dirigentes preferem contratar um técnico ultrapassado, mas que tem um nome famoso para acalmar a fúria da torcida em um momento de crise, do que apostar em um profissional novo com ideias revolucionárias. É uma engrenagem perfeita de proteção mútua. E esse castelo de ilusões corporativo viveu em paz por muito tempo, até que um choque de realidade brutal desembarcou no Rio de Janeiro em 2019. A chegada do português Jorge Jesus ao Flamengo não foi apenas uma contratação bem-sucedida, foi um terremoto que expôs toda a fraude tática do futebol brasileiro. Jorge Jesus não trouxe nenhum conceito alienígena, ele apenas aplicou o feijão com arroz da intensidade europeia, o treinamento de linhas altas e a obsessão pela perfeição nos treinamentos diários. E o resultado? Ele sobrou, ele humilhou os adversários. Ele fez os times comandados pelos veteranos brasileiros parecerem equipes de várzea jogando em câmera lenta. O Flamengo dele não apenas vencia, mas amassava os adversários tática, física e mentalmente. A reação do cartel dos treinadores brasileiros diante dessa humilhação pública foi a prova definitiva do tamanho do nosso buraco. Ao invés de calçarem as sandálias da humildade, pegarem um caderno e tentarem entender o que o português estava fazendo de diferente para evoluírem, a grande maioria dos técnicos nacionais reagiu com desprezo, proteção e desculpas esfarrapadas. Eles deram entrevistas minimizando o trabalho de Jorge Jesus, dizendo que com aquele elenco de milhões era fácil, ou que queria ver ele fazer isso treinando um time do interior com calendário apertado. O mesmo aconteceu com a chegada de Abel Ferreira no Palmeiras. A panela dos técnicos brasileiros tentou a todo custo desmerecer o sucesso dos estrangeiros para proteger o próprio ego ferido. Eles preferiram abraçar a inveja do que aceitar a própria obsolescência. E é por isso que hoje os torcedores de todos os clubes do Brasil imploram por técnicos estrangeiros. Ninguém aguenta mais a preguiça tática e o discurso vazio de quem parou no tempo. Mas a maior e mais dolorosa vítima desse monopólio da prancheta é a camisa que carrega as 5 estrelas no peito. O reflexo desse abismo tático construído internamente estourou nas mãos da seleção brasileira. Pense nos últimos vexames em Copas do Mundo. O 7-1 contra a Alemanha foi o atestado de óbito da nossa tática, um nó górdio que Felipão não conseguiu desatar. A eliminação para a Bélgica em 2018 expôs a nossa incapacidade de reagir a mudanças de esquema durante o jogo. A tragédia contra a Croácia em 2020 foi o retrato perfeito da desorganização, quando o nosso time se lançou ao ataque de forma irresponsável, faltando 4 minutos para o fim da prorrogação, algo que qualquer equipe de base europeia saberia controlar. Nossos jogadores, aqueles mesmos garotos que as categorias de base venderam precocemente como robôs, chegam na seleção brasileira e encontram um deserto de ideias. Quando Vini Júnior, Rodrigo ou Bruno Guimarães saem de seus clubes na Europa, onde são treinados por mentes brilhantes como Ancelotti e Pep Guardiola, e se apresentam à Granja Comari, o choque cultural é assustador. Eles saem do mais alto nível de exigência tática mundial e caem nas mãos de um sistema que ainda acredita que gritar "Vamos lá, raça!" é suficiente para anular o meio de campo da França ou da Inglaterra. A seleção brasileira se tornou um museu tático, administrado por uma confederação que tem medo de contratar um técnico estrangeiro de elite por puro protecionismo político. O nosso futebol foi sequestrado por um grupo de amigos que prefere ver o navio afundar a ter que passar o manche para quem realmente sabe navegar. O cartel das pranchetas é apenas um braço operacional de um monstro muito maior. Os treinadores são o sintoma visível que você xinga na beira do campo, mas eles só sobrevivem porque existe um sistema que lucra bilhões com essa roda gigante da mediocridade. E é no topo dessa pirâmide que nós vamos focar os nossos holofotes no próximo vídeo. Nós vamos escancarar as portas da CBF e revelar o contrato sombrio e os interesses comerciais que ditam as convocações da seleção brasileira. Vamos te mostrar por que o torneio das eliminatórias que você assiste torcendo há 4 anos é a maior ilusão de ótica criada para mascarar o nosso fundo do poço. Você acha que os treinadores brasileiros ainda têm salvação se resolverem estudar? Ou nós devemos entregar o comando do nosso futebol de vez para os europeus?
Deixe sua visão estratégica nos comentários. E não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a verdade dói, mas a mentira destrói.